Olá, amigos. Vamos iniciar mais uma edição do programa AFPESP na TV. A nossa grade tem entrevistas exclusivas, reportagens especiais, dicas de saúde, culinária, lazer e cultura. Vamos apresentar uma entrevista especial que foi realizada pela primeira vice-presidente Thaís Helena Costa, com a secretária municipal dos Direitos Humanos e Cidadania, Heloísa Arruda. A secretária Heloísa Arruda é professora de Direito da PUC São Paulo, procuradora de Justiça aposentada do Ministério Público do Estado de São Paulo e associada da AFPESP. Foi secretária da Justiça e Defesa da Cidadania do Estado e tem experiência internacional na área em que atua. E a nossa primeira vice-presidente, Thaís Helena Costa, é estudiosa dos assuntos que envolvem as questões sociais. Aproveite mais essa entrevista exclusiva do programa AFPESP na TV. Olá, secretária, muito obrigada por nos receber, por compartilhar com os nossos amigos da AFPESP de uma experiência tão rica, não é? Compartilhar a senhora já ocupou cargos tão importantes, já foi secretária de Estado da Justiça, já ajudou a organizar o Tribunal Especial do Timor-Leste. É tão rica a sua experiência que nós estamos muito felizes e agradecidos por a senhora nos conceder essa entrevista. Eu é que agradeço a oportunidade de estar mais uma vez falando para os ouvintes, para os amigos, funcionários públicos e seus familiares da AFPESP. Eu que sou funcionária pública desde os 18 anos de idade e que sou uma associada da AFPESP também. Olha, com muito orgulho. Que maravilha! Que então agradeço essa oportunidade. Vamos falar dessa pasta tão importante de direitos humanos. Quais são as frentes de trabalho que a senhora tem na secretaria? Então, aqui nós temos muitas questões relacionadas com a manutenção e a busca do respeito pela dignidade humana. Então, nós temos, por exemplo, o enfrentamento à questão do racismo. Temos uma coordenação de igualdade racial. As questões relacionadas à violência contra a mulher, o acolhimento aos imigrantes, a proteção da população LGBT em face de eventuais problemas que possam acontecer de discriminação, de violência contra esta população, não é? E temos também uma coordenação para a população idosa, né? Que identifica quais são as necessidades que a pessoa idosa hoje apresenta, considerando que a cada dia que passa nós temos uma população de idosos maior na cidade de São Paulo, no estado de São Paulo e no Brasil. E os problemas crescem, né? E os problemas crescem, não é? E o que nós queremos é claro que a população idosa, que as pessoas envelheçam, mas envelheçam muito bem. Então são vários os temas que nós tratamos aqui, é uma pasta bastante complexa, mas os temas também são muito relacionados, não é? Quando nós falamos, por exemplo, da mulher que é afrodescendente, é negra e que por vezes tem uma situação de vulnerabilidade social. Então nós temos ações que são ações transversais, sim, passam por várias coordenações dentro de uma mesma secretaria. Eu acho que nós temos algumas superações sociais a fazer ainda. O racismo é uma delas, não é? A despeito de nós vivemos num país miscigenado, nós temos um país aí formado por 50% de população de afrodescendentes, sendo que no estado de São Paulo são 36%, nós ainda temos situações de racismo. Então temos a miscigenação, as pessoas negam que são racistas, mas elas são. E isso se revela de que modo? No momento em que existem os pequenos conflitos. Então, uma discussão numa feira livre e uma pessoa que tem dentro de si um sentimento racista externa em relação ao próximo, né? Sim. Então, isso é uma coisa muito ruim. O racismo também se revela, e isso precisa ser dito, no momento, por exemplo, de seleção de pessoas para um cargo de trabalho. Ainda existe isso. Então, entre contratar uma pessoa afrodescendente e uma pessoa branca, por vezes a escolha é pelo branco.
Exatamente, não é? Então, são questões assim muito delicadas, por vezes veladas e que nós precisamos enfrentar. Eu também falaria da questão da violência contra a mulher. Estamos no século XXI, as mulheres ganharam um espaço na sociedade, mas ainda percebemos atitudes que são agressivas, atitudes de humilhação, por vezes acontecendo no ambiente doméstico em relação a mulheres. E a violência contra a mulher não escolhe classe social. Por vezes a mulher tem uma boa condição econômica, mas sofre a violência. Nem sempre é uma violência só física, que chegue à agressão física. Por vezes é uma violência emocional. Atitudes depreciativas, ofensas, que vão minando o psicológico da mulher, inviabilizando que ela ganhe autonomia, ou seja, o cônjuge que faz isto, o companheiro, parceiro, namorado, ele quer preservar a mulher numa situação de submissão. De subordinação. Né? E claro, nós temos a questão da população LGBT. Mas, secretária, com relação à mulher, é uma impressão minha ou a despeito de todos os programas, de todos os projetos que se faz para debelar essa violência, não está crescendo o número de violência contra a mulher? Olha, os números crescem, mas também o que nós temos hoje é um incentivo para que as mulheres notifiquem, porque é claro que nós estamos vindo de um momento histórico, o das nossas mães, né, uma geração atrás da nossa, que as mulheres aguentavam tudo. E as músicas até incentivavam, dizendo assim, a mulher gosta de apanhar, né? Elas incentivam para o outro lado, né, secretária? Pois é, exatamente. Mas eu diria que, é claro, há um acréscimo da violência de um modo geral na sociedade brasileira. Bom, a secretaria, numa cidade complexa como São Paulo, cheia de problemas, etnias diferentes, e agora nós estamos às voltas aí com o problema da imigração, né? E agora a secretaria deve estar às voltas com o acolhimento dos imigrantes venezuelanos? Exatamente. Como está sendo isso, secretária? Um esforço muito grande que tem de ganhar o âmbito nacional. Houve um pedido do governo federal e do Alto Comissariado das Nações Unidas para refugiados, no sentido de que São Paulo participasse de um processo que está sendo chamado de interiorização. Amazonas também, Mato Grosso do Sul também, alguns estados por hora. Por quê? Porque nós sabemos que em Roraima já existem hoje, deslocados da Venezuela para Roraima, 40 mil venezuelanos. É claro que a cidade Boa Vista e Pacaraima não tem a mínima condição de lidar com esse contingente de pessoas. Não. Então houve um pedido do governo federal para que alguns governos colaborassem, para que nós entrássemos num projeto piloto. O pedido foi assim, recebam 300 inicialmente, e nós estamos na fase de recepcioná-los. Recepcioná-los de forma digna. De que modo? Eles estão vindo de avião, eles vão ser acolhidos num abrigo, onde eles vão ter as 3 refeições diárias, ou seja, nós queremos que esta recepção seja o mais digna possível. Por quê? Porque essas pessoas já estão vindo de uma situação de muito sofrimento, atravessando fronteiras, dormindo com crianças. Essa mulher, né, que a gente defende tanto a mulher. Exatamente. Que mulher é essa, né? Isso. Está aguentando essa barra. Aguentando todo esse sofrimento. E nós temos que preservar uma tradição, que é a tradição da nossa cidade de São Paulo, que é a tradição de receber pessoas. De bem acolher. De bem acolher. Todos nós, nesta cidade de São Paulo, a não ser que nós venhamos de uma família quatrocentona paulistana, o que é raro, todos nós temos um imigrante logo aqui atrás. Né? No meu caso, são portugueses, são espanhóis, e certamente são os italianos, são os japoneses. São 161 nacionalidades nessa cidade de São Paulo. Quem quer que seja. Verdade. Né? E que ajudaram a construir essa cidade. Verdade. Ajudaram a construir. Então, agora é o nosso momento de
honrar a história dos nossos avós, que ajudaram a construir e fazer essa recepção de maneira digna. Ainda com relação à imigração, secretária, a senhora esteve na ONU agora, sim, viajando, falando de políticas públicas. Exatamente. Conta um pouquinho pra gente isso. Então, na verdade foi um convite da Organização das Nações Unidas, especificamente da Organização Internacional para Migrações, para que eu comparecesse na sede da ONU em Nova York e tratasse de explicar quais são os projetos que nós temos na cidade de São Paulo para acolher imigrantes. São Paulo é muito considerada por ser uma das maiores cidades do mundo e por ser a maior cidade da América Latina, não é? Então, são 12 milhões de pessoas só dentro da cidade de São Paulo. Então, eles querem ouvir o que São Paulo tem a dizer, não é? E me convidaram para esse evento. Está sendo formulado neste momento pela ONU um pacto global de imigrações e um pacto global de refúgios. E eles querem ouvir as cidades do mundo que recebem os maiores fluxos migratórios. São Paulo nem é a que mais recebe, né? Mas, de qualquer modo, São Paulo tem esta força de ser esta grande cidade. E de acolher, né? E de acolher. Bom, agora um outro assunto, e que no Carnaval a gente viu um programa muito interessante, né? Que ficou com o slogan, né? Não é não. Isso, no transporte público, é este slogan para o assédio no transporte público? É o mesmo slogan? É o mesmo programa? Não. Na verdade, o nosso programa, que é uma parceria com a Secretaria de Mobilidade Urbana, é um pouco diferente. Porque, na verdade, ali no Carnaval nós queríamos falar da coisa do assédio mesmo, né? De um homem chegar e querer fazer uma entrada um pouco mais abrupta, não é? E a mulher dizer assim, não, eu não quero, né? Querer dar um beijo não consentido, e a mulher dizer assim, não, eu não quero. Dentro do transporte público, as situações por vezes são muito mais graves. A nossa parceria é para que os motoristas e cobradores sejam orientados de como proceder diante de uma situação de abuso, de assédio, por vezes até de investidas mais severas em relação à mulher, não é? Então é assim, ele vai ter que parar o ônibus, ele vai ter de acalmar a mulher, porque pode ser que ela esteja chorando. Ele vai ter de chamar a polícia para levar o autor do crime, porque assédio é crime. Eles estão orientados nesse sentido? Nós estamos orientando nesse sentido. Vamos produzir uma cartilha, participar lindo trabalho. Da orientação destes motoristas, né? Então, é um trabalho, acima de tudo, de orientação. Secretária, me parece que também com relação aos idosos, há uma sensibilização dos motoristas? Importantíssima, importantíssima. Também é uma parceria com a Secretaria de Transporte, ou seja, direitos humanos e mobilidade. Né? Essas parcerias têm que existir, porque há interferências, não é? Com certeza. Veja, uma pessoa idosa que vai precisar entrar num ônibus, por vezes ela tem uma mobilidade reduzida, né? Ela tem a necessidade de um pouquinho mais de paciência para que ela suba as escadas do ônibus. No momento de descer, talvez ela tenha dificuldade para ser ouvida em algum momento. Então, nós fizemos um trabalho maravilhoso com motoristas e cobradores para que eles se colocassem no lugar dos idosos. Né? Eles foram limitados nos seus movimentos, colocamos limitadores de movimentos aqui, nos olhos, nas pernas, e agora dissemos assim a eles, agora sobe no ônibus. Né? Então são questões que servem para a sensibilização do que significa direitos humanos. Só passando para entender. Só passando para entender. Verdade. Né? Direitos humanos, que são os direitos de todos nós, né? Então, a senhora que já ocupou tantos cargos expressivos, como é o seu dia a dia, secretária? É um dia a dia bastante cansativo, né? Quanto mais levando em consideração a missão que o prefeito nos deu, que é de acelerar, né? Foi essa a missão que ele nos deu. As coisas não são fáceis, os clamores são grandes,
Os recursos são poucos? São poucos, as sensibilidades das pessoas estão à flor da pele. Verdade. Numa cidade grande como a nossa, não é estressante como a nossa. Então eu acho que nesse momento vale isso, vale a vida vivida, a experiência, o amor pelo serviço público. Eu tive o prazer de conhecer a professora doutora Heloísa Arruda, uma servidora pública de alma, gente, né? Bom, eu é que agradeço ter a oportunidade de ter participado mais uma vez desse programa. Foi uma honra. Obrigada. Muito obrigada. Um abraço a todos. Como vocês observaram, a cidade de São Paulo promove vários programas para melhor atender os diversos grupos sociais. Com essa grandiosa complexidade social e urbana, identificamos ainda mais a importância do trabalho dos servidores públicos. Os grupos sociais que mais necessitam de assistência ou proteção são os que mais procuram serviços públicos. Agradeço a participação da secretária Heloísa Arruda, nossa associada, nessa entrevista bem conduzida pela vice-presidente Thaís Helena Costa. Continue conosco e confira as outras atrações do AFPESP na TV. Hoje nós vamos falar sobre o meio ambiente, sendo que a associação tem uma coordenadoria do meio ambiente, aliás, pioneira. No dia 5 de junho, em todo o mundo, são realizadas diversas comemorações em defesa ao meio ambiente. E hoje vamos conversar para essa comemoração com o coordenador do meio ambiente da AFPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, o professor Dr. Romeu Benatti Júnior. Pois bem, nós somos, no planeta Terra, habitantes que são seres vivos e seres brutos. O planeta Terra é um planeta muito pequeno comparado com padrões de outros astros. Por quê? Porque ele não tem mais do que 13 mil quilômetros de diâmetro. Porém, a importância dele é que ele permite que nós exerçamos, nós seres vivos, uma propriedade da matéria chamada vida. É um estado particular da matéria. Então aqui nós temos seres vivos, os animais, os vegetais, os micro-organismos e demais membros, e temos os seres brutos, que são os minerais, as rochas, o petróleo, o gás natural, o carvão mineral, entre outros atributos que são chamados recursos naturais. E esses recursos naturais, eles são bens econômicos. E por serem bens econômicos, eles são escassos. Então, o homem tem que usar os recursos naturais de uma maneira harmônica com a natureza, nunca excedendo o seu ponto de esgotamento ou o seu ponto de exaustão. Então a mensagem nossa agora é para que nós sejamos e nós façamos parte de uma sociedade justa, serena, tranquila e forte, trabalhando bem o meio ambiente. É isso aí, vamos usar de forma racional os recursos naturais. E a AFPESP, Associação dos Funcionários Públicos de São Paulo, tem essa responsabilidade. Responsabilidade essa que é espelhada na coordenadoria do meio ambiente, coordenada pelo Dr. Romeu Benatti Júnior. Do almoço é
essencial para repor as energias. E os associados e servidores públicos que trabalham no centro de São Paulo podem utilizar desse espaço gastronômico da FEPESP. O restaurante fica no segundo andar da sede social e passou por um completo retrofit. Agora eu vou almoçar, mas quem vai contar toda a história da reforma é o coordenador administrativo, João Batista Carvalho. A ideia de reforma do restaurante começou o ano passado, no começo de março e abril. Nós tínhamos a intenção de fazer a reforma naquele ano, em junho e julho. Mas alguns fatos externos, né, que a gente tem que relevar, adiaram essa decisão. A ideia do presidente era fazer essa reforma antes de 2018. E a reforma começou a tomar corpo em junho do ano passado, em junho de 2017. Mas por alguns fatores que não deram certo, adiamos para janeiro de 2018. A ideia abalizada pelo presidente, né, Antônio Carlos Duarte Moreira, que nos apoiou nessa iniciativa, e a ideia dele era reformar realmente o restaurante. Existe há 40 anos, então foi algumas reformas pontuais que fizeram, e nós pretendemos fazer uma reforma geral, total, tanto na cozinha como no próprio salão do restaurante. Começamos em janeiro, dia 2 de janeiro, e nós tínhamos a intenção de terminar em 90 dias. Mas, como sempre acontece nessas decisões, foram mais 10 dias. Portanto, completaram-se 100 dias de trabalho na reforma do restaurante. E nós temos um resultado espetacular. O associado adorou, o associado está comparecendo. Nós estamos servindo quase 600, 700 refeições diárias. Quando existe um almoço temático, isso chega a 1.000 pessoas. Então, nosso trabalho está sendo desenvolvido e temos um trabalho do Departamento de Qualidade que resulta em que quase 98% entre ótimo e bom essa reforma. Portanto, eu acho que o associado está premiado. O novo restaurante que nós estamos aqui, consta colocar também da reforma, foi a participação da Coordenadoria de Eventos, a minha coordenadoria através do Cláudio Aurélio, que realmente trabalhou muito nessa reforma, a doutora Márcia Moreno, que fez desse trabalho da decoração do restaurante, que ficou muito bonito. E eu tratei muito mais da cozinha, tratando dos equipamentos, com a Dora e o Reginaldo no comando dessa cozinha. Para mim, como coordenador administrativo, foi uma satisfação ter esse trabalho, que resultou nesse ambiente ótimo que é o restaurante de hoje. A reforma foi completa e surpreendente. Vou comer a minha sobremesa. Enquanto isso, fique com uma solenidade de inauguração. Espero que todos se encantem como nós nos encantamos com a obra do restaurante. Nós tomamos várias iniciativas, todas com a participação do João Batista Carvalho e com a nossa esposa Márcia Moreno Duarte Moreira, que é a coordenadora de eventos e responsável pela decoração com a sua equipe, e com o apoio do diretor econômico e financeiro da nossa diretoria, do Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, conseguimos em 3 meses e 12 dias fazer um verdadeiro retrofit desse estabelecimento. Hoje, sem sombra de dúvida, é um dos estabelecimentos mais agradáveis e bonitos que nós temos no centro da cidade de São Paulo. Espero que todos usufruam, confraternizem-se aqui nos nossos almoços. Muito obrigado, senhor presidente, porque agora estamos com instalações dignas, confortáveis, graças ao senhor Descortilho. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. É um prazer estar aqui com os senhores associados, com a nossa diretoria, com o nosso conselho deliberativo. E as minhas palavras são de parabéns, parabéns à nossa administração e parabéns aos senhores associados por essa maravilhosa reinauguração do nosso restaurante. Essa foi mais uma iniciativa inovadora da gestão do presidente Antônio Carlos Duarte Moreira, que você pode conhecer e aproveitar. Até mais e fique conosco! A AFIPESP, na sede e nas unidades de lazer, tem entre seus principais profissionais os nutricionistas, que elaboram cardápios balanceados com diversidade de alimentos e receitas saborosas. As refeições da associação são famosas pela qualidade e, por isso, apresentamos semanalmente uma receita de sucesso. Hoje, vamos ensinar a torta de cebola da unidade AFIPESP Lindóia. Confira os ingredientes. Para a massa, você vai precisar de 250 gramas de manteiga, meio quilo de farinha de trigo, 1 colher rasa de sal. Para o recheio da torta, os ingredientes são 3 ovos, creme de leite, meio quilo de cebola, 200 gramas de parmesão, 3 dentes de alho, azeite, sal a gosto. Na sede social, o chefe de cozinha Marcelo Bueno vai preparar esta deliciosa torta. O primeiro passo é fazer a massa com todos os ingredientes até formar uma massa bem homogênea. Depois, forre uma forma com fundo removível com essa massa e reserve. Em uma panela, refogue o alho e a cebola no azeite com fogo baixo até amolecer, sem que frite. Se sobrar algum líquido desta mistura, retire da panela. Bata todos os ovos e o creme de leite no liquidificador. Para montar a torta, coloque sobre a massa as cebolas refogadas, depois cubra com os ovos batidos com creme de leite, polvilhe bem com o parmesão. Agora leve ao forno por aproximadamente 20 minutos. A torta de cebola fica com uma massa leve e recheio suave. Pode ser servida como acompanhamento de carnes ou num café da tarde. Como já informamos, a AFIPESP tem trabalho diferenciado na área nutricional, que faz dos seus serviços associativos os mais atraentes para os servidores públicos. Para finalizar, confira imagens selecionadas da unidade AFIPESP Lindóia, um oásis da região serrana. Obrigada por sua audiência e até a próxima semana.